Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado por escolher estar conosco. A cada dia ficamos mais felizes sabendo quem são vocês que estão aí do outro lado. Nesse momento, enquanto eu estou aqui gravando essa lição, eu estou olhando para uma câmera. Mas é tão bom saber que existem pessoas aí do outro lado, de carne, sangue, pessoas palpáveis, pessoas com nome, com sobrenome. Eu quero realmente agradecer muito a todos vocês que têm colaborado para que esse canal possa alcançar cada vez mais pessoas. Você que compartilha os vídeos, você que tem deixado o seu like, o seu comentário e ao mesmo tempo tem compartilhado esse vídeo nas suas redes sociais. Eu realmente agradeço imensamente. Eu tenho ficado realmente impressionado com mensagens que eu tenho recebido de pessoas que dizem assim: pastor, eu compartilho esse vídeo com todos os meus contatos, todos os dias, sou um replicador da esperança. Louvado seja Deus por vocês. Eu vejo que às vezes essas pequenas atitudes podem fazer a diferença na vida de algumas pessoas. E deixa-me compartilhar com vocês uma mensagem que eu recebi agora, ainda nessa semana. Uma pessoa me disse assim: pastor, eu tinha parado de estudar a lição de escola sabatina, não tinha muito tempo e ao mesmo tempo tinha dificuldade de compreensão do texto. Desde que eu encontrei o canal, eu tenho estudado todos os dias e isso fez tão bem para mim. Estou conseguindo participar na escola sabatina lá na minha igreja, tem sido realmente muito bom. Eu agora sinto o desejo de ir para a igreja às 9 horas para estar participando da escola sabatina. Esse tipo de coisa não tem preço para a gente. Portanto, muito obrigado, porque muitos de vocês têm se unido a nós no propósito de conseguir colocar esse material à disposição de mais pessoas, para que mais gente gaste um tempinho ou invista um tempinho de qualidade para poder entrar na presença de Deus e conhecer a vontade dele para nós. Bom, e por falar em investir tempo, hoje é quarta-feira, dia 13 de outubro, e o tema que estudaremos na nossa lição de Escola Sabatina será Seu Povo Especial. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Deuteronômio capítulo 26, versículos 16 a 19, que diz assim: Hoje o Senhor seu Deus ordenou que obedeçam a todos esses decretos e estatutos, cumpram-nos cuidadosamente de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor é o seu Deus e que andarão em seus caminhos, obedecerão a todos os seus decretos, mandamentos, estatutos e farão tudo o que ele mandar. O Senhor declarou hoje que vocês são um povo especial, o povo da sua propriedade especial, conforme ele havia prometido, e que devem obedecer a todos os seus mandamentos. Se o fizerem, ele os colocará muito acima de todas as outras nações que ele fez. E vocês receberão louvores, honra e fama. Serão uma nação santa ao Senhor seu Deus, exatamente como ele prometeu. Esse texto é um texto que muitas pessoas interpretam de uma forma completamente equivocada. Eles colocam aqui uma questão: olha, tá vendo? Deus está dizendo aqui para Israel que se eles obedecessem aos seus mandamentos, aos seus estatutos, aos termos da aliança que Deus havia feito com eles, que então eles seriam abençoados, que só então eles seriam aceitos enquanto nação, que então eles teriam a oportunidade de sentir a bênção de Deus. O que Deus está dizendo aqui para eles precisa ser entendido à luz daquilo que era a realidade deles, no tempo em que eles viviam. É bem verdade que o texto bíblico não explica tudo a respeito das nações que cercavam Israel. As nações ali que estavam na terra de Canaã, os amorreus, os ferezeus, jebuseus, heveus, hititas, perezeus, entre outros. Haviam ali muitas nações que viviam, nações pequenas, nações essas que, em sua grande maioria, desapareceram da face da terra. E que, tirando algumas escavações arqueológicas, que às vezes cobrem algumas informações aqui e outra lá, que mais funcionam como se fosse um grande quebra-cabeças, que vão nos ajudando a entender um pouco dessas nações. O que é que sabemos a respeito delas? Em primeiro lugar, que elas eram politeístas, que acreditavam realmente numa grande quantidade de crendices, coisas que mais faziam parte de uma superstição boba do que de questões que pudessem realmente fazer bem à própria nação. Pessoas que viviam uma experiência religiosa completamente deturpada, o que fazia com que eles acabassem se tornando, dentro do próprio contexto da religião, imorais,
agressivos, violentos, práticas detestáveis, como até mesmo sacrifícios de crianças, sacrifícios humanos, abusos sexuais, que às vezes aconteciam dentro do contexto da própria adoração. Para tudo isso, existem achados arqueológicos que comprovam que essas nações viviam dessa forma. É claro que isso trazia um preço para que essas nações pudessem pagar. Havia muitas doenças, havia muito sofrimento, muitas questões sociais que acabavam acarretando essas práticas que, com certeza, traziam consequências. Quando você vive questões como a própria sexualidade sem qualquer tipo de responsabilidade, isso vai trazer consequências. Filhos que às vezes não foram planejados e que vêm como filhos indesejados dentro da própria comunidade, que vão crescer de forma completamente desregrada. Enfim, esses povos, eles realmente viviam quase que como animais. Eu não estou aqui dizendo que esses povos eram inferiores, que tinham menos capacidade. Não, eles foram tomando decisões, escolhendo o estilo de vida que eles iam viver, dentro de um contexto de paganismo, o que fez com que eles acabassem se tornando um perigo para si mesmos e para as nações que estavam à sua volta. Por isso, o Senhor Deus, vez após vez, vai dizer para eles, quando vocês entrarem na terra, mesmo que algumas nações que não serão destruídas, não façam alianças com eles, não deem suas filhas em casamento a eles e nem permitam que eles tomem as suas filhas em casamento. Por quê? Porque com essa miscigenação, com essa mistura, não é apenas uma questão de mistura de raças, não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando aqui, e o que Deus está deixando claro, é que esse estilo de vida que essas nações vizinhas tinham, acabariam influenciando dentro daquilo que era o propósito de Deus para a humanidade. A rebelião trouxe para o nosso planeta um estilo de vida cada vez mais degradante, fazendo com que as pessoas se comportassem quase que de forma instintiva, ao invés de utilizarem a sua razão. Então, o Senhor Deus queria mostrar que a sua proposta para a humanidade era uma proposta que trazia felicidade, que traria estabilidade. Estabilidade em termos de relacionamentos, famílias, em termos financeiros, em termos de prosperidade, em termos de contentamento, de relacionamento com o seu próximo. E Deus queria que Israel vivesse de uma tal maneira que chamaria a atenção das nações à sua volta, para que eles dissessem, não, o jeito deles viverem é muito melhor do que o nosso. A nação deles é melhor do que a nossa, eles têm mais prosperidade e felicidade do que nós temos. E então eles buscariam descobrir o segredo. E qual seria o segredo? Viver uma realidade de aliança com Deus. Para que as leis, os estatutos que Deus concedeu a Israel serviam? Para fazer com que eles vivessem a sua liberdade com responsabilidade. Os povos cananeus, vivendo a realidade da rebelião, viviam sua liberdade sem responsabilidade nenhuma. Então, eles não se preocupavam com aquilo que era a propriedade do próximo, com as relações interpessoais, e a lei de Deus trazia essa estabilidade. Legislava sobre como uma família deve funcionar para que ela seja o que Deus sonhou que ela fosse e trouxesse felicidade para todos os integrantes, como os filhos deveriam ser educados, como na relação de casamento, que tipo de respeito tinha que haver entre marido e mulher, o que é que podia, o que é que não podia, em termos de todas as situações. Por que Deus deu tantas leis? Porque Deus sabe quais são os limites da liberdade humana. Conhecendo a natureza humana, ele disse, olha, se vocês viverem dentro desses limites que eu estou estabelecendo, vocês serão livres e as pessoas que estarão em volta de vocês também serão. E isso vai fazer com que as outras nações queiram viver como vocês estão vivendo. Isso não tem nada a ver com salvação. Salvação eles alcançaram pela graça mediante a fé. Simples assim. Assim como seus pais foram tirados do Egito, não por merecimento, mas pela graça de Deus, eles também, no momento em que estabeleceram uma aliança com Deus, a graça de Deus também os salvou. Mas Deus não quer apenas nos salvar da condenação do pecado. Deus quer que nós vivamos um estilo de vida que seja completamente diferente daquele que a rebelião oferece. Ora, se Deus apenas perdoasse os nossos pecados para que continuássemos vivendo o mesmo estilo de vida da rebelião, então, de que valeria nós termos esse estilo de vida? Há um estilo de vida que é proposto por Deus,
E quando analisamos a proposta de Deus, a gente percebe exatamente isso. Por que a Bíblia menciona tantas questões ligadas ao estilo de vida das pessoas? Não é para que eles vivam aquilo para ser salvos, mas é para eles poderem ter mais saúde, para terem melhores relacionamentos matrimoniais, relacionamentos pais e filhos, relacionamentos com o seu próximo, com o trabalho, com tudo. O Senhor Deus, ele vai trazer princípios que devem reger, nortear a vida das pessoas. Não para que elas sejam salvas, mas para que elas sejam felizes. Sabe? E às vezes, a gente vê algumas argumentações que são oferecidas em relação à questão da lei de Deus, para poder dizer, a lei não tem mais função nenhuma, a graça já passou por cima dela. Mas espera um pouquinho. Se a gente vai pensar dessa maneira, então quer dizer agora que porque eu sou salvo pela graça, eu não preciso mais, por exemplo, respeitar meu pai e minha mãe? Eu não preciso me preocupar se eu vou matar ou deixar de matar, se eu vou roubar ou deixar de roubar, se eu vou mentir ou deixar de mentir, se eu vou cobiçar aquilo que é dos outros ou não, se eu vou honrar o nome de Deus ou não, se eu vou fazer imagens e adorá-las ou não, se eu vou respeitar o nome de Deus ou não. Mas qual é a parte dos mandamentos de Deus que a gente deve jogar no lixo? Dizendo que aquilo não faz sentido para a gente. Sabe, quando você olha para aquilo que Deus nos concedeu, a lei moral de Deus, volta a dizer, ela não nos foi dada para nos salvar, mas foi dada a Israel, bem como a nós, para podermos entender. Você quer ser feliz? Então faz assim, viva assim, desse jeito. Vá lá. Eu quero terminar minhas considerações hoje, lendo com você um texto das Escrituras Sagradas. Se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar, é um texto muito conhecido, um texto que eu acredito que até muita gente saiba a decor, no livro dos Salmos. É o Salmo capítulo 1. Esse Salmo, ele vai mostrar, de uma maneira, o que as escolhas que a gente faz, em termos de seguir ou não aquilo que são as leis do Senhor, elas vão trazer para a nossa vida. Olha o que o texto vai dizer. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores e nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento, serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos os leva à destruição. Você repara aqui que o texto está falando assim, ó, você quer ser feliz? Então faz o seguinte, pega a lei do Senhor, coloca no teu coração e tenha prazer nela. A lei de Deus só serve para poder fazer com que a gente seja mais feliz, na nossa relação com o Criador e na nossa relação com o nosso próximo. Por isso, os primeiros 4 mandamentos dizem respeito à felicidade em relação a Deus. E os outros 6 mandamentos, a felicidade em relação ao meu próximo. Portanto, os mandamentos não foram dados para Israel para que eles pudessem ser salvos, mas porque Deus queria mostrar assim para todo mundo. Vocês querem ser felizes? Façam isso aqui, ó. Vivam um estilo de vida baseado na lei do Senhor. Não de forma legalista, mas como quem entende. Por exemplo, eu não vou roubar, porque se eu roubar, eu vou me meter em encrencas, eu vou conseguir dificuldades com o meu próximo, eu vou desrespeitar aquilo que é dele, e isso pode trazer tragédias para mim mesmo. Eu não vou ter sossego depois disso. Então, quer ter sossego? Se contenta com o que você tem. Viva com o que você tem. E o mesmo serve para todos os demais mandamentos. Compreende isso? Os mandamentos foram dados para podermos dar salvação, não para nos dar salvação, mas para nos dar felicidade, para estabelecer os limites dentro dos quais nós podemos garantir a nossa liberdade e, ao mesmo tempo, a liberdade do nosso próximo e a liberdade de Deus, é claro. Portanto, com essa perspectiva, eu gostaria de orar pedindo a Deus para que nos ajudasse a entender exatamente isso. O que teria acontecido com Israel se eles tivessem vivido os princípios da lei de Deus nessa perspectiva? Repare que houve um momento na história deles que eles viveram isso, na época de Davi e Salomão. E o que começou a acontecer? Gente de todos os lugares começaram a vir para dizer por que vocês são tão felizes, por que vocês são tão prósperos, por que vocês têm o que as outras nações não têm. Eles diziam, porque Deus mostrou para a gente como a gente pode ser feliz, como a gente pode ser livre. Simples assim. Não é guardar os mandamentos para ser salvo, mas é guardar os mandamentos como uma vacina contra a infelicidade e a escravidão. Vamos orar pedindo a Deus para que nos ajude a viver essa realidade. Obrigado, Senhor, por tua lei.
Obrigado porque ela é uma vacina contra um estilo de vida egoísta e, ao mesmo tempo, um estilo de vida que desrespeita as pessoas que estão à nossa volta, bem como o Senhor. Ajuda-nos a podermos viver esse estilo de vida que nos trará a felicidade. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?